Bem-vindos! Vocês estão conosco aqui no estúdio com o Ravi Lightman numa série de conversas dentro de um novo projeto chamado Educação Global. Vamos trabalhar juntos, vocês simplesmente devem se unir conosco, tenho certeza que será interessante a vocês. Olá, Ravi Lightman, olá! Ultimamente falamos muito em diferentes círculos sobre o fato de que o mundo avança a um ponto em que haverá muitas pessoas paradas, desempregadas. Hoje em dia já vemos 200 milhões e prevêem que este número aumentará este ano drasticamente. E estas pessoas geram problemas para si mesmas, problemas sociais, no nível governamental, em todos os campos, desde a depressão até protestos, guerras e mortes. E nós estamos desenvolvendo na nossa organização um conteúdo desenvolvido para pessoas em que seus países decidiram que é importante que esta pessoa tenha este conteúdo que lhe ajude a desenvolver-se a si mesma, suas sensações, compreensões, nos seus círculos próximos, na comunidade, na sociedade onde vive, no país e no mundo avançado de hoje. Fizemos várias conversas onde explicamos por que isso era importante e por que sem isso o mundo entrará numa catástrofe. E falamos muito sobre a razão de que, sim, é lógico que vários países do mundo inteiro deem um passo de tal magnitude e realizem este plano educativo para as pessoas. A propósito, não precisa ser desempregado. Eu também posso ser diretor de uma empresa e decidir que meus empregados usam este curso e aprendam com ele para melhorá-los como pessoas. Agora eu quero avançar porque a minha parte no projeto deve ser gerar certo livro que vou editar o que você disser, onde vamos pegar essa informação, dividir em porções, um livro de estudo, de autoestudo, para que a pessoa faça a primeira classe, não seja muito grande, ok, entendi. Depois podemos fazer perguntas no final da classe. Se ela entendeu o que dissemos, ela vai passar com êxito e assim vai passando. Com êxito e às vezes possa fazer um exame que resume tudo que estudou e poderá receber do seu país esta recompensa. E hoje eu gostaria de começar a desenvolver estes conteúdos. Nós estamos, então, para entrar nessa situação, eu gostaria que imaginássemos uma situação, eu quero pintar a imagem e dizer que seu companheiro nisso, você fica sozinho ensinando a classe. Certo país aprovou o projeto, digamos, o país entende por que não há outro remédio, entende que vai ser bem para o país, entende nossas ideias, os líderes entendem as ideias, aceitam as ideias e dizem, lancem o projeto, está bem a primeira classe, que são pessoas desempregadas ou parcialmente desempregadas. Estamos no primeiro encontro, você tem 30, 40 pessoas diante de si. E quanto a nas classes, e você chega no primeiro encontro, e o que você diz para as pessoas? Eu falei com eles, não estou aqui, e se você fala com eles coisas que eles possam emocionar-se, melhorar sua vida, depois vamos colocar num livro e ter um livro no projeto, senão não tenho o que fazer o livro. Então, primeiro, boa tarde ou bom dia, sim, certamente. Estou muito feliz que estamos aqui. Pode ser que vocês vejam este encontro como um encontro trágico, numa situação em condições negativas, condições que não são tão boas, porque nem sequer chegaram a este nível de estudo para escutar o que dizemos, senão que pode ser que os obrigam e por isso vocês estão aqui estudando. Mas vamos ver que primeiro essa situação é uma situação boa e não uma situação de crise. E não por problemas chegamos até aqui, senão que agora estamos justamente com vocês no início de uma vida nova, boa e feliz. Por isso temos que entender o que está ocorrendo conosco, em geral, e com cada um de nós. E por que ocorre? E o que ocorre é uma casualidade
que estamos diante disso, nos deparamos com isso em nossa vida, fizemos erros por acaso, ou talvez aqui exista um processo em que não podíamos passá-lo, senão somente através de leis e uma direção geral que temos que passar e por meio disso chegar a algo bom. A verdade é que a palavra crise, a palavra que assim denominamos, na nossa situação atual, geral, dizem crise global e integral, uma crise na economia e na educação, cultura, ciência, uma crise financeira, crise... Ou seja, em resumo, tudo que fazemos em nosso mundo, que o homem se ocupa, é uma crise. E, na verdade, a palavra crise não é uma palavra ruim, é uma abertura, como um nascimento, um parto. Isto é crise. Essa é a sua interpretação, que sempre quando vemos, também na nossa vida, quando chegamos de um estado para outro, quando passamos de um estado para outro, sempre estamos numa transição de uma situação para outra, que deixar a situação anterior é difícil, mesmo deixar um trabalho, mudar algo na vida, é como um certo costume, que já há um sistema naquele lugar e quando ativamos não precisamos investir muito esforço, então somos um pouco preguiçosos, nosso ego se atrai ao que já é seguro e certo e existente. E sempre uma transição é ruim, desagradável, salvo quando vamos com segurança, que é um futuro bom. Mas se a transição é difícil e a ameaça e o futuro nós não conseguimos vislumbrar, é desconhecido, na verdade é uma situação trágica. Por isso, primeiro vamos ver se por acaso a nossa situação é trágica e ruim, má, e estamos diante de problemas grandes. Sim, inundações, terremotos, tsunami, vulcões e muitas coisas que possam ocorrer. Os cientistas da ecologia nos advertem, ou que haverá guerras, protestos, revoluções, todo tipo de coisas. Sangue na rua, um caos total. Ou pode ser que justamente isso nos leve a uma nova ordem, que tudo que ocorre agora é como um novo nascimento, de uma nova ordem que ainda não vislumbramos, não vemos, porque tudo que agora está em tensão, em pressão e falta de solução, tudo isso é porque estes têm que nascer como um embrião antes do parto, no processo do parto, que passa assim, se desenvolve na mãe, quando da parte do pai e da mãe, mas no parto há um processo desagradável, que a mãe sente grandes pressões e o embrião sente grandes pressões e já começa um processo onde está em pressão mútua, até o ponto em que parece que não se suportam. Ele tem que sair. Se interpretamos nas nossas emoções, ele odeia estar dentro dela e ela aparentemente, supostamente, não pode contê-lo mais dentro dela. Então, num rechaço, num ódio total, num rechaço, ocorre o parto, então nasce para o mundo iluminado, belo, bom, que o recebe o bebezinho, como algo que ele conquistou uma nova vida num novo grau, nível, onde antes ele era como alguns quilos de carne que se desenvolvia no nível animal e torna-se um ser humano agora. Ainda pequeno, uma pessoa que ainda não entende, o recém-nascido, mas começa uma nova vida. E é muito semelhante ao que passamos agora,
Por isso, a nossa situação são como dores do parto para o próximo mundo, o mundo novo. Nós, na história, passamos por situações semelhantes, não tão trágicos, numa inversão tão grande que podemos denominar parto, nascimento, mas sim que sempre no passado, o nosso grau de desenvolvimento, nós denominávamos grau de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento, etapas, e houve graus semelhantes no desenvolvimento da humanidade. Mas o nosso estado atual é diferente dos anteriores, porque sempre no passado nos atraíamos para abrir um novo estado, queríamos abri-lo. Com antecipação, já víamos que tínhamos que fazer uma revolução na nossa vida. Pode ser que fosse uma revolução social, estatal, social, digamos, tecnológica, em algo. Podia ser uma revolução que chegava por um novo descobrimento de continentes ou de novas armas. Então, por meio disso, havia uma nova direção, tecnologia, como na internet, que nos abre a conexão entre nós, uma nova conexão entre nós. Mas isto não era ainda uma inversão total e coletiva que devia ver com todos os níveis da nossa vida e com todas as ordens da nossa vida. Tampouco ocorreu em toda a humanidade ao mesmo tempo, em todos os continentes, países, em cada uma das famílias. Até agora não era. E mesmo agora estamos no processo anterior ao novo parto. Por isso, ainda não podemos dizer que já estamos, assim está ocorrendo hoje. Nós vemos que avançamos para isso, que o estado, digamos, denominamos crises antes do parto, e nos começa a pressionar cada vez mais em conjunto. E, na verdade, vemos que não podemos organizar nem a família, nos divorciamos, tampouco queremos casar, não sabemos como nos comportar um com o outro na família, muito menos educar os filhos. Não sabemos como nos organizar no trabalho, na economia, nas conexões. Em conclusão, tudo está entrando numa falta de compreensão, de ordem. E o problema, eu repito, por que se chama Revolução Geral? Um parto geral de toda a humanidade. E não só de um país, de uma sociedade, ou de uma parte, de um país ou de uma sociedade. Porque realmente é algo global e integral que ocorre, que jamais na história houve algo assim. Que o principal é que não vemos o futuro para onde estamos indo. Sempre no passado, uma formação social, por exemplo, da escravidão, decidimos avançar para uma sociedade mais iluminada, avançada, para algo cada vez mais avançado. Ainda que fosse por revoluções e guerras que se realizava tudo isso, guerras religiosas, sociais, mas isso sempre ocorria. Se podia prever, ver com antecipação algo bom no futuro, algo novo, aonde queriam chegar. Parte queria, parte não queria, parte da sociedade queria fazê-lo, parte não queria. Num país ocorria, no outro não, mas aqui nós temos um processo global, mundial, algo que jamais houve na história. Além disso, em todo o mundo ocorre um processo global com a ecologia, com o clima, que se houve tais mudanças climáticas na idade do gelo, no resfriamento, houve várias etapas. Também sempre atraía pessoas
mudanças nessas pessoas, revoluções como resultado. Houve uma época na Idade do Resfriamento que obrigou as nações que viviam no norte a descer para o sul, ou da Sibéria à Ásia aproximar-se da Europa cada vez mais. Porém, houve épocas que isso ocorria por mudanças climáticas, porque a partir do desenvolvimento tecnológico da sociedade, ou que uma sociedade se desenvolveu e não suportou um governante, um líder, isso aqui ocorre ao mesmo tempo, simultaneamente, tanto por parte da natureza que nos rodeia, a ecologia, como a natureza interna da pessoa que não se organiza, não se adapta a nada, inclusive nos sistemas que tanto dependemos deles, como alimento, calor, família, segurança, educação, coisas necessárias para a pessoa, para seguir as gerações. Nós vemos que em cada lugar no mundo inteiro chegamos a uma situação geral que algo não funciona. E o principal é que não conseguimos ver a que forma estamos nos dirigindo. Por isso, estabelecemos nosso curso, começamos este curso para ver o futuro. Por acaso podemos ver o futuro? Se por acaso podemos avançar para ele de forma compreensível, com compreensão, consciência, como ser humano que vê adiante, vê, revisa, analisa, faz experimentos, cálculos com antecipação e depois pode assimilar seu caminho? E não de forma cega, errando a todo instante, caindo em coisas e dimensões globais, que assim dá medo no mundo. Realizar erros a nível global, ou tentativas globais. Errar globalmente é impossível. Por isso que o nosso curso, digamos, deve abrir nossos olhos sobre a nossa situação atual e, o principal, sobre o nosso estado futuro. E como nós podemos nos mover do estado atual para o futuro? Nós vamos ter que saber quais são as mudanças que teremos que passar, porque justamente essas mudanças temos que passar, a razão da falta do nosso êxito atual em tudo que fazemos, por meio de que, por quais meios passamos ao novo estado. Se por acaso realmente podemos hoje aceitar nosso estado como antes de um parto, que nos dá nascimento à nossa natureza externa e interna, que nos pressiona e nos obriga a chegar a um novo estado. Se por acaso isso é natural, na evolução humana, no nosso desenvolvimento humano, vamos dizer, por exemplo, se soubéssemos, então poderíamos ver com antecipação que as pessoas que viveram como escravos na época dos escravos não sabiam que o próximo estado vai ser certa liberdade, senão que pensavam que agora passamos para a escravidão porque agora é o mais cômodo. Porque estou num estado que não quero pensar em mim mesmo, estou disposto a trabalhar e alguém vai me dar minha comida, porção, meu teto, e não quero me preocupar com mais nada. Assim pensou a pessoa quando começou a ser escrava. E o dono certamente aceitou isso para ganhar do trabalho do escravo, porque valia a pena dar teto, comida, inclusive saúde, o que fosse necessário dar ao escravo, porque recebia do escravo mais do que investia. Assim que, para o bem de ambos, fizeram. Portanto, descobriram que era
melhor para o dono não manter o escravo como escravo, porque então seu rendimento, produção não era suficiente para receber de volta. Se não, sim, vou dar sua liberdade, vamos fazer um acordo que ele vai viver ao meu lado, mas relativamente mais livre. Ele trabalha, eu recebo tal e tal porção do seu trabalho, então é melhor para mim me preocupar com ele. E assim foi se desenvolvendo a sociedade ao próximo nível. Então, se hoje em dia estamos na mesma situação, numa situação parecida de desenvolvimento, racional, lógica, vamos a um novo estado. Então, por que não podemos ver a próxima etapa do nosso desenvolvimento? Por que agora não podemos planejar? Temos muitas mentes, sábios, muita história, cientistas, sabemos muito, há pessoas inteligentes, tudo está tão desenvolvido no mundo. Por que de repente estamos como cegos, pequenos, inúteis, que não conseguimos sequer, com todas as nossas comissões internacionais, encontros, institutos de investigação e universidades, quanto temos riqueza de conhecimento, sociólogos, psicólogos, economistas, financistas, não conseguem fazer nada. O que falta? O que falta aos cientistas para descobrir a solução? A tal nível que hoje estamos junto com vocês, conosco aqui num curso, que temos que aprender não com a vida, mas sim de forma artificial. Sim, artificial. Artificial, perdão, sobre a nossa vida, sobre a nova vida que está se aproximando. Não é natural, jamais na vida nos passou algo igual. Cada um na vida passada sempre sentia que já bastava, estou cansado, temos que fazer uma revolução, temos que mudar o entorno, a sociedade, etc. E hoje não. Sabemos que temos que mudar algo, tudo tem que mudar, porém, não sabemos aonde, nem o meio, nem o objetivo, ou seja, somos inúteis e estamos impotentes. Portanto, vamos abrir nossa primeira palestra em geral, ou seja, qual o desenvolvimento social? E sobre isso já está montado o desenvolvimento estatal, o desenvolvimento familiar, economia, casa, educação dos filhos, cultura, tecnologia, ciência, etc. Porque a pessoa vive uma vida social desde o passado, de tempos antigos, centenas ou pelo menos dezenas de milhares de anos, e já vemos que a pessoa já começou uma vida social, porque não podia proporcionar a si tudo o que necessitava. Não vivia em pequenos grupos como animais, manadas. Nós, apesar de sairmos do nível animal, do grau animal, a nossa natureza, de qualquer forma, é prosperar, desenvolver-nos, desenvolver um ambiente, saber, conhecer qual é a vida, o que ela é, como posso melhorar mais a minha vida. Este é o nosso impulso natural, inato. É um impulso egoísta, certamente, que cada um quer uma vida melhor, uma vida mais segura, tranquila. Cada um também quer ser mais que outros. Inveja, cobiça, honra, fama, tudo isso existe. E a pessoa, nós podemos ver que tudo isso também nas culturas mais antigas. Vemos que isso prosperou e desenvolveu-se, este atributo na pessoa. E este atributo é que nos impulsiona para o desenvolvimento. Portanto, a pessoa tem que viver uma vida social. Certamente pode se organizar na floresta também, então vai viver como uma floresta. Vai ter uma forma de animal como os animais. Podemos ver que, às vezes, se uma pessoa vive por anos no bosque, perde seu desenvolvimento como animais. Os animais os aceitam,
como parte deles e a pessoa toma a forma de um animal. Inclusive, é difícil voltar a uma sociedade humana e perde a sua forma humana. Portanto, todo o nosso desenvolvimento durante as gerações ocorreu para desenvolver a sociedade, o entorno, o ambiente. E na medida em que nos desenvolvemos, vemos que o ser humano, a pessoa não se desenvolve por si mesma, mas que tudo depende da sociedade. Ele desenvolve a sociedade, por meio da sociedade se desenvolve sua própria vida, da pessoa. E um depende do outro. Hoje eu dependo de milhares de pessoas, porque se vou analisar o que tenho na minha roupa, que eu como, a minha vida, como constrói a minha casa, o calor, estufas, o ar-condicionado, meu trabalho, se analisamos tudo isso e refletimos, observamos, vamos ver que não há nenhum país que não participe em proporcionar tudo isso. E se não é na forma direta, então é indireta, com materiais primários, e assim fazer minha roupa, etc. Portanto, sabemos de nossa investigação que o mundo inteiro depende um do outro. Um depende do outro. E na medida em que o mundo se torna cada vez mais especial, que cada um tem sua especialização, seu próprio trabalho, sua unicidade, mas trabalha em harmonia com os demais seres humanos, então certamente proporcionamos milhares de coisas adicionais ao que a pessoa no passado proporcionava a si mesma. Tinha um pouco de pão, vinho, vinagre, carne, pronto. Depois um pouco mais de comida, roupa, mais sapatos, e depois ar-condicionado, depois veículos, etc. Conforme assim foi se desenvolvendo mais peritos em economia, em agricultura, em mecânica, etc. A cultura, livros, países, poesia, e em torno das pessoas havia indústria, enormes indústrias, que a pessoa não precisa dessas coisas em forma necessária, mas também não pode. Hoje vemos um músico que sobe no palco, dá um concerto em frente a milhares de pessoas, pagam por sua apresentação, por uma apresentação como um trabalhador com o suor do seu pão ganha um mês de trabalho, inclusive um ano de trabalho. Ou seja, nós apreciamos essas coisas que não são necessárias para a nossa subsistência. Nós apreciamos, valorizamos muito essas coisas. E isso tem a ver com o corpo da pessoa, que sem isso não podemos viver. O esporte, todo tipo de coisas, o turismo que existe hoje, e o que temos, se pensamos no que temos hoje em dia, para comer e o alimento da nossa alma, como chamamos, produzimos 90%, certamente, coisas que não precisamos para a subsistência, mas necessitamos, porque sem isso sentimos, não, isso também pertence ao grau humano. Também necessitamos, e também porque não tem outro remédio, poderia viver numa cova, numa caverna, mas o desenvolvimento humano também me obriga a querer isso. Ou seja, chegamos a uma tal situação em que podemos dizer que se a pessoa se desconecta da sociedade, terá que viver uma vida miserável, não poderá proporcionar a si sequer coisas muito necessárias para não morrer de fome. E o restante, para isso, tem que fazer parte de uma sociedade, produzir coisas que a sociedade precisa,
Então, se dá à sociedade isso, vai receber da sociedade de volta o que precisa dela. Então, primeiro, a nossa dependência da sociedade, nosso entorno, ambiente, isso é imprescindível. E, então, o que fazemos de forma errada na nossa sociedade que nos fez entrar em tal situação como um beco sem saída? A nossa sociedade, nossa vida, sentimos que algo não funciona, há uma crise da parte negativa. Não uma crise como no início dissemos, que é uma crise antes do parto, mas sim que dores do parto. Senão o que fizemos de errado, mal. E se investigarmos aqui, investigarmos a nós mesmos, a nossa evolução, desenvolvimento, podemos ver que todo o nosso desenvolvimento chega do desenvolvimento dos nossos desejos, que a pessoa sempre queria cada vez mais. No passado, só queríamos assim, como pessoas simples, numa aldeia, tem algumas vaquinhas, alguns animais, um pedaço de terra, recebo alguma produção, mulher, filhos e pronto. Essa é toda a minha vida. Ou seja, um pequeno desejo. Depois veio um desejo maior, que já me empurrou a começar a querer vender meus produtos no mercado, na cidade. Em vez disso, receber daí em troca um vestido lindo, roupa, coisas especiais. De repente vou para a cidade, vejo que tem uma máquina para trabalhar minha terra de forma mais útil, eficaz. Então eu trabalho mais forte para comprar, adquirir esta máquina. Talvez vou pegar o empréstimo para comprar a máquina, depois devolver o dinheiro para poder comprar essa máquina, para vender mais quantidade do meu produto. E assim entramos em relações mútuas entre nós. O ego vai crescendo e nos impulsiona a desenvolver-nos. Há muitos livros também sobre o tema. Nós já vamos recomendar quais livros ler daqui, dali, da internet ou da literatura escrita sobre o tema. E a história comum nossa, que se baseia totalmente no desenvolvimento dos desejos da pessoa. Nós queremos mais, por que queremos mais? Nosso desejo vai crescendo, eu não sei porquê, mas de repente quero algo mais, e algo mais, e mais. Olho os outros e de repente vejo, ele realiza algo, ou se atrai para outra coisa, e eu aprendo com eles porque tem inveja, cobiça, fama, desejo de dominar, de captar coisas deles úteis e não ser menos com eles, que eles têm o ego, quero sentir a todos, eu não vou perder, eu só ganho. E assim, quando assimilamos o desenvolvimento humano, podemos ver que isso nos atrai, nos leva adiante. E eu sempre observo os outros, aprendo com eles, e entre nós há pessoas que têm imaginação, grande imaginação, há pessoas que têm capacidade de se desenvolver coisas técnicas, na tecnologia, na economia, na medicina, em tudo. Em tudo que pode ser bom para as pessoas. Certo? Preencher nossos desejos, satisfazê-los. E assim vamos nos desenvolvendo e vemos que começou guerras, o tempo de guerras, conquistas, terrenos, nações. E depois houve o tempo de começarem a descobrir continentes, desenvolver-se na tecnologia, como vender e comprar coisas, processar coisas de forma nova. Depois fomos para o espaço exterior, simplesmente avançamos cada vez mais e chegamos a um beco sem saída. E isso começou mais ou menos há 5.000 anos atrás, mais ou menos. Digamos, há alguns anos atrás, 50 anos atrás. Digamos que no
Na década de 60 do século passado, os sábios que desenvolvem e estudam a sociedade começaram a nos advertir que estamos numa situação que já pisamos no lugar, que deixamos de avançar, que algo passa conosco, que parece que já não sabemos tanto para onde seguir adiante. E o que nos ajudou a esquecer um pouco isso foi o plano do espaço exterior, mas isso também acabou rapidamente. Bom, vamos dar outra volta ao redor da Terra, vamos à Lua e o que mais? Já vimos que tudo isso é assim, não nos ajuda tanto, tudo é como inanimado. Sequer em nível vegetativo ou animal, muito menos ser humano, com toda a fantasia, esperanças de encontrar novas formas de vida. Aqui chegamos a um tipo de vazio. Como nos desenvolvemos tanto, até o ponto que já vemos que não há como avançar mais. Nós vemos a nossa natureza interna e a natureza exterior, ou seja, nós sentimos o mundo já não nos abre mais. O que existe, existe, o que há e nada mais. E eles começaram a nos advertir, os sociólogos, os filósofos, escreveram muitos livros sobre o tema, que chegamos ao fim do desenvolvimento humano. Há muito material sobre isso. Também poderíamos recomendá-los livros para ler, fontes, leituras. Por um lado e no outro, vamos começar a se desenvolver e surgir novos cientistas que falaram sobre o fato de que o nosso mundo está próximo de ser mais redondo, que depois que cresceu, as pessoas em nosso mundo cresceram no seu desenvolvimento ego, tudo que pode se desenvolver na pessoa, e o que pensamos que essa evolução era ilimitada, infinita, que nos esperava, e vamos desenvolver cada vez mais veículos, aviões, meios de comunicação. No final, a pessoa que consome tudo isso, de repente descobre para quê? O que eu tenho a ver com isso? Sente dentro de si um vazio que não lhe deixa se sentir satisfeito. Por que não me sinto satisfeito? Nós falamos sobre o fato de que todo o nosso desenvolvimento é propulsionado por nosso desejo que cresce cada vez mais, de repente eles deixaram de crescer. Pelo contrário, estamos sentindo como se caminhássemos, como no passado. O que é uma família? Uma família cada vez maior, inclusive muitas mulheres, filhos. Não, uma mulher basta, filhos, dois ou até um, ou sequer nenhum nem outro. A vida se torna tão difícil por um lado e complicada, complexa, que vemos que nos países desenvolvidos as pessoas não querem sair da casa da mãe com 30, 40 anos de idade, que vão trabalhar, gastam todo o seu salário consigo mesmos. Para que precisam de mulher, filho? Para quê? Vai, viaja, desfruta, veraneia, a mãe cuida dele, depois mantém seus pais. Além disso, do que recebe da Previdência Social, está bom, com a aposentadoria, está satisfeito. E a sociedade se desenvolve a tal nível que nós dizemos, eu tenho alimento no supermercado, micro-ondas eu tenho comida, casa, não preciso dividir com ninguém, tenho minha própria casa. E a pessoa se sente assim, se sou velho, tenho aposentadoria, previdência social, plano de saúde e um pequeno terreno no cemitério. Pronto, não preciso de mais nada. Não me convém me esforçar a vida inteira para isso, e assim sentimos hoje. No final, isso se deve a que o nosso ego cresceu tanto que não sentimos a possibilidade de nos conectar
investir neles, cuidar deles para que cuidem de nós. Não sinto capacidade, habilidade de me conectar com outros de forma tão íntima. Se não, sim, fazê-lo, podemos depois, talvez um possa ajudar o outro. Eu e a minha esposa também são como amigos, sócios, mais sócios. Então, na nossa vida é muito semelhante, não como a família de antes, mas como uma associação. Ela trabalha, eu trabalho. Ela organiza algo na casa e eu organizo. Ela paga algo, eu pago algo. Na verdade, somos sócios. Não é como no passado, o homem acima saía para trabalhar, trazia o pão de cada dia para casa, a mulher na casa, com os filhos. Não, agora os dois saem de manhã para trabalhar, levam os filhos para vários lugares onde educam, voltam de noite para casa, levam os filhos. E o que tem em casa? Um vê ao outro, um olha a televisão, está ao lado do computador, ela faz não sei o que, limpa o piso, lava os pratos, lava a roupa e pronto. O que no total tem, ou seja, já são iguais. Não que um está acima, outro abaixo. Que isso, de todas as formas, chama família, cabeça da família, meu marido, minha esposa, senão que estamos numa situação em que a família perdeu a estrutura familiar e tornou-se uma associação. E numa associação eu vejo, vale ou não a pena? É conveniente para mim ou não? Entramos, saímos. Daí divorciam-se e não querem entrar numa associação desse tipo. Isso é um fato. E nós aprendemos um pouco com vocês as razões disso, ou seja, o nosso ego cresceu, nos diz, não me convém. Não nos convém entrar numa associação desse tipo que se chama família. E os filhos também. Eu não sinto pelo meu ego, já não estou tão próximo dos meus filhos hoje. Que eles são partes da minha alma. Que sim, que eles têm sua vida, entram numa educação tal, que aí estão distantes do que sou hoje. A diferença entre as gerações é tão grande que eles estão totalmente desconectados de mim. São como outro animal, que recebem outra educação, interesse, estão nos seus assuntos tão distantes de mim que eu só entendo o que eles falam, o que os atrai, ou seja, as relações entre as gerações acabou, foi cortado. E numa situação desse tipo, eu penso, por que eu preciso de filhos assim? Eu não tenho nada bom deles. Eles só precisam de mim, tipo, me dá o dinheiro e cala a boca. Para quê? Então, resulta que eu desfruto um pouco deles quando eles são pequenos. Com 12, 13 adiante, eu já perco contato com eles totalmente. Então, digamos, eu na geração anterior, passada, digamos, 10, 15 anos, eu estava esperando até que ter netos e eu me sentia satisfeito em cuidar dos netos. Mas hoje, muito menos. Eles não querem casar nem dar netos, então a pessoa já não faz essas contas conscientemente. Podemos ampliar mais, mas em resumo, resulta que inconscientemente isso ocorre dentro de nós. E isso é devido ao ego crescente, ou seja, não me convém, não vale a pena. Então nós vemos que vamos nos desenvolvendo de forma demográfica, muito aguda, numa exponencial muito aguda e de repente começamos a endurecer. É como uma linha sem subida. E conforme o que lemos e aprendemos dos especialistas de demografia do desenvolvimento humano, eles dizem que logo começaremos a descer no gráfico. E hoje já há várias civilizações, povos como nos árabes, que todavia ainda têm um impulso por parte da religião de conquistar o mundo,
Tem sinais religiosas de trazer mais filhos, mas aí também já vemos que nos países mais desenvolvidos, árabes, em vez de 10, 15 anos que tinha antes, hoje só dá 2, 3 filhos. Assim que vemos que também nesses países, rapidamente, estão tomando a mesma forma do resto do mundo. No total, o que está ocorrendo, outra coisa que é muito curiosa, é que é algo novo, que jamais houve, que a nossa sociedade está se convertendo numa sociedade integral, interconectada, que não somente descobrimos que os bancos, a indústria, as empresas e todos estão interconectados no mundo inteiro e passam matérias-primas, produtos, comércio e tudo isso, entre eles alimentos, etc., senão que nós, no total, em geral, estamos chegando a uma cultura e educação, a uma situação recíproca, um estado recíproco, muito interdependente. Não que conhecemos o que passa no mundo pelos meios de comunicação. Conheço, não importa. Que nos convertemos, nos tornamos dependentes uns dos outros. E este é o problema, essa interdependência. Sim, se ocorre numa boa família, tudo bem. Me dá segurança na família, coisas boas, lindas. Mas se é uma dependência má, ruim, então a família se divorcia. Porque senão causa violência. E nós, como vamos nos divorciar se chegamos a dimensões mundiais, situações, estados que odiamos um ao outro? Nós rechaçamos um ao outro, mas ao mesmo tempo dependemos um do outro. E ao mesmo tempo não conseguimos divorciar, porque a natureza nos cercou todos nós na Terra com sua capa tão exterior, uma superfície tão fina que não conseguimos divorciar um do outro, resulta que a cada dia somos mais dependentes. No passado estávamos distantes, sim, as relações, na pior dos casos, nos matávamos, mas se começarmos assim, vamos matar o mundo inteiro. Vamos exterminar o mundo inteiro com nossas armas, ou seja, dependemos uns dos outros, todos de todos, pelas coisas boas e más. E aqui é um grande problema, porque o nosso ego não cessa, não para. Não aceita os compromissos, continua crescendo e não nos tornamos mais sábios. Nós temos medo, temos o temor de que com grandes armas na mão, e a inveja, a cobiça, fama, respeito, domínio, crueldade no outro extremo, e a mente que bloqueia se fecha por este ódio recíproco, mútuo, chegaremos a uma situação em que poderíamos exterminar nossa vida comum. Realmente, a nível global e mundial, numa dimensão global. Ou seja, a natureza, nós vemos que nos traz a reciprocidade a todos nós, a dependência mútua entre todos nós, de onde não podemos fugir, não como uma família que pode se divorciar. Então, o que podemos fazer? Temos que encontrar uma solução. E a solução, a única solução é dentro das nações, de uma família, entre as nações, entre todos os países, sem pressionar um ou outro, sem dominar, obrigar uma só coisa, a busca de complemento, da paz mútua entre nós, dentro da família, de nos complementarmos. E parece que essa é a única solução. E dessa solução geral e coletiva, que disso depende realmente nossa vida. Vamos ver como o nosso desenvolvimento
Se vamos nessa direção, se o nosso desenvolvimento nos obrigará a organizar todo o resto das coisas da nossa vida, a vida social, como numa família, a vida social, como numa família, as relações entre nós, o que precisa cada um de nós para, de certa forma, ter boas relações com os outros, que tipo de educação temos que dar às crianças, aos filhos e também a nós, adultos, e às crianças para que possam entrar num bom mundo, a um mundo caloroso, acolhedor, e como manter que uma pessoa não venha incitar a humanidade um contra o outro. Há vários cientistas que falam disso, sobre o quanto, conforme suas investigações, o mundo é redondo, na sua interdependência. E o quanto não podemos fugir disso, senão o contrário, cada vez mais entramos em compartilhar, em relações mútuas a cada dia. E que perigo existe em entrar no protecionismo, isolarmos-nos ou isolar um país do outro, porque isso vai contra o processo que estamos passando, desde o começo da nossa evolução humana até hoje. Ir contra as leis da natureza, da direção que podemos ver na nossa história. Isso jamais pode ocorrer. Não pode se dar bem, ao contrário, como no nosso mundo. Se eu conheço uma lei da natureza e não quero cumpri-la, então imediatamente causo dano para mim mesmo. Toda a tecnologia, a técnica, a ciência, toda a nossa ciência é como conhecer a natureza, como imitar a natureza, que desenvolvemos ferramentas para descobrir o que há na natureza, para aproveitar-nos da natureza para o nosso bem, usá-la para o nosso bem. Por isso, quanto mais conhecemos as leis da natureza e o que tem a ver com o entorno, a sociedade, a pessoa, a nossa psicologia, a psicologia social também, e quanto mais pudermos realizá-lo entre nós de forma boa, vamos ganhar, porque senão, de outra forma, teremos que começar um processo de divórcio que é uma guerra mundial. E isso já pode ser o fim de todo o desenvolvimento humano na Terra. Por isso, nós aqui falamos com vocês até agora sobre o processo que atravessamos, até onde chegamos hoje em dia e quais são as possibilidades que temos diante de nós. Obviamente, há várias provas, leitura, literatura, possibilidade de discutir, abordar o tema. Vamos falar sobre várias coisas desse tipo nas próximas classes. Mas, enquanto isso, a primeira parte é para que vocês tenham uma visão geral do que passamos na história através do desenvolvimento dos nossos desejos, até onde chegamos, que esses desejos se converteram em desejos globais, que nos cercaram, nos fecharam na interdependência mútua, e hoje somos como uma família que está a ponto de quebra, de uma ruptura. A crise nessa família é chamada humanidade, na realidade, que se nós conseguirmos nos organizar, tudo se organizará. E há tais investigações que fizeram, realmente, foram maravilhosas investigações que dizem que se a humanidade começar a se organizar numa família, bem, então chegaremos a uma situação em que, inclusive a natureza geral, o clima, fenômenos ecológicos também vão se organizar. Muitos cientistas hoje já dizem que há relações entre as coisas, tanto entre a sociedade humana e os níveis inanimado, vegetal, animal e o reino animal. O reino vegetal e inanimado também vai experimentar uma força positiva como resultado das nossas boas relações entre nós. Explicar a nós mesmos que não temos outro remédio, que temos que chegar a falar entre nós a compreensão mútua,
em dimensões globais, em torno do mundo, ao redor do mundo, este, de fato, é o nosso primeiro tema da classe. Agora, então, podemos começar com as perguntas. Você disse que existe leis da natureza, que é a leis da natureza que tem a ver com a pessoa e a sociedade e a psicologia social, que se realizamos de forma boa, teremos êxito, vamos triunfar. Ao que você quer se referir? Explique, por favor. Eu entendo que existe a força da gravidade. Não, falamos sobre leis que existem dentro da pessoa, a psicologia da pessoa, a psicologia social, a psicologia da família, pais com filhos, entre os filhos, entre irmãos. Se pudermos conhecer essa psicologia, o que é a psicologia? Que eu conheço a natureza da pessoa viva, pequena, grande, adulta, as relações entre eles, pais com os filhos, velhos com jovens, todo tipo, tanto em comprimento quanto em largura. Se puder conhecer toda a natureza humana, o caráter humano e como organizar as relações entre eles, posso construir a sociedade humana de forma que todos se sentem bem, estejam incômodos. Todos têm que transigir um ao outro, porque todos vão querer ser reis e outros escravos dele, por um lado. Mas, por um outro lado, podemos chegar a uma situação em que, se o educamos de forma tal que sinta que ganha quando ajuda outros e eles ajudam ele, então a pessoa aceita de forma boa. Percebe que num sistema em que um depende do outro, é impossível de outra forma. Então, de forma linda e boa, teremos que chegar a isso. Certamente o ego da pessoa, a todo instante, vai incitá-la a lutar contra isso. Vai querer controlar, dominar outros. Mas, por outro lado, teremos opinião da sociedade, porque o entorno, veremos quanto influi a pessoa, educa, quando pode manter a pessoa no marco, com limites, freá-los. A sociedade vai querer cuidar deles, que o ego não saia ao contrário, que a pessoa sente que quando usa de forma positiva seu ego, o quanto ganha com isso, tanto do seu ambiente quanto de si mesma. A opinião da sociedade, a influência do entorno do ambiente, aqui deve ser dominante, necessária, determinante. A que determina tudo. Aqui as leis da natureza. O que é? Leis da natureza. Que se temos que aprender quem é a pessoa, o que é o entorno, o quanto influencia um ao outro, também são leis da natureza, porque também somos parte da natureza. Eu falo primeiro sobre aprender com o ser humano, conhecê-lo. Entender que todo o estudo, principalmente, deve ser o estudo do ser humano. Quem e o que é o ser humano. E por que nos desenvolvemos da forma que nos desenvolvemos. Se por acaso podemos superar-nos contra esse desenvolvimento ou não. E se superamos é para o bem, parece que a natureza nos empurra para algo novo, algo inclusive melhor. Só que temos que entender para que e ir com isso, adaptar-nos a isso. Também temos que entender porque agora não conseguimos ver a imagem futura, que no passado sempre víamos a imagem futura, tínhamos o impulso de desenvolver, descobrir, e hoje não, pelo contrário, caímos na depressão, não queremos mais nada. Também essa forma parece que é necessária para o nosso próximo desenvolvimento, que temos que abandonar nossa situação, nosso estado atual, e subir para uma situação diferente, totalmente diferente. Por isso, no nosso estado atual, estamos como que em desespero, impotentes, não queremos segui-lo, parece que o próximo estado é muito novo. Se o soltarmos, vamos entrar como num banho lindo e puro, vamos nos banhar, vamos colocar roupa nova e limpa e vamos entrar num novo mundo. Não queremos estar em contato com este mundo que já nos sujamos, nos divorciamos, fizemos coisas ruins, mas uns com os outros, com os de perto, os de longe. E realmente,
passamos por críticas em todo o mundo e vemos que já não existe nada neste mundo que eu posso levar a um mundo bom, se eu pudesse ter uma fantasia do mundo bom. Eu tenho família, não, filhos, não, amigos, trabalho, não, não quero. Que, em resumo, eu tenho que, na verdade, se eu quero alcançar o ideal, o que eu levaria do mundo velho? Então, parece que se fizermos, se refletirmos toda essa vida no total, vemos que estamos desesperados e iludidos com tudo isso. Pode ser que realmente seja uma transição para uma situação, um estado totalmente novo. Algo totalmente novo. Por isso não podemos ver por um lado e por outro. Estamos desesperados, desiludidos, não queremos o que temos aqui agora. Nem vemos solução. De onde estamos? Ou estamos aqui no país de Israel, estamos aqui, não vemos solução com os vizinhos, com a nossa vida. Não vivemos nem de hoje para amanhã, só de hoje para hoje. E no resto dos países também. Cada vez mais as pessoas entendem o quê? Nós vivemos porque vivemos. Ponto. Assim que a situação é especial, excepcional. O que ocorre conosco, junto com vocês, nós temos que entender, a partir da nossa pequena investigação, que parece que deixamos tudo o que temos aqui e passamos a uma nova dimensão, um novo nível de existência. Realmente saltamos de grau. Efetivamente nascemos para um mundo novo. Este mundo é onde há leis novas, o que a natureza começa a apresentar diante de nós. Leis integrais, interdependentes, dependência mútua, todos de todos, todos dependem de todos. O mundo redondo, o mundo igual, com equivalência, em conexão, união, com leis de como se vive numa boa família. Para isso, a isso parece que avançamos. E, entretanto, veremos como é assim, se parece assim, ou se isso é só uma fantasia, ou que realmente é o que espera a humanidade. E é inevitável que cheguemos a isso, ou conscientemente, por nossa própria vontade, ou por meio de forças que vão nos obrigar a isso. Portanto, nós aprendemos todas essas leis e certamente nos convém aprender, porque daí saberemos como passar de um estado para outro, de forma boa e agradável, e é isso que precisamos, porque em todos os desenvolvimentos anteriores, nós nos desenvolvíamos por meio do empurrão por trás da natureza, por este novo desejo. Não, hoje estamos num beco sem saída, onde temos que investigar qual o próximo passo a seguir, por quê, para quê, como. E quando abrirmos esta vida, veremos, precisaremos também ver por que meios chegamos a esta vida. Ao contrário do desenvolvimento instintivo do passado, das gerações anteriores, em transições de situação em situação, de estado de sociedade em sociedade, de formação social, um para outro, etc. De formação social uma para outra. Diferente disso, hoje temos que nos desenvolver de forma consciente, que temos que entender a natureza, conhecer suas leis, e então, ao mesmo tempo que cumprimos essas leis com nossa própria vontade, conscientemente, na sociedade humana, assim passamos e transitamos para um novo estado, e assim damos nascimento a nós mesmos. Nós temos agora que estar num nível
em que olhamos para nós mesmos e o nosso estado do alto. Olhamos para nós mesmos e o nosso estado do alto, algo que não havia no passado. No passado, íamos adiante, fazíamos revoluções, adiante, uma máquina, ok, oportunidade, vamos avançando. Não, hoje temos que subir conscientemente acima da nossa vida. Ver este globo, a Terra, toda a sociedade humana de forma global do alto, de cima, e daí seguir desenvolvendo-nos. Ou seja, pela primeira vez, a natureza exige de nós, coletivamente, de cada um de nós, por isso que vocês estão aqui, exige-nos que cheguemos a saber completamente quem somos, em que mundo estamos e para que estado progredimos. Pela primeira vez se exige de nós ser humano, ou seja, o que entende, compreende e conhece a essência da vida. Então, temos que entender que o nosso curso aqui não é assim só para encher o tempo, senão que serve para ajudar-nos a nós a realmente mudar nossa vida, elevar nossa vida a um nível, a um novo nível, a plenitude. Sim? Você disse que a natureza exige de nós desenvolver nossa consciência, de ser humano. Isso também se conecta ao que você disse antes, que eu não entendi muito bem. Você falou das leis da natureza. De onde vem essa coisa que exige coisa de nós? Quando nós aprendemos sobre o ser humano, observamos, analisamos a pessoa de forma psicológica, que quando aprendemos os níveis inanimado, vegetal e animal, e a ciência em total e o ser humano dentro dela. Sim, toda esta imagem, podemos ver leis, regras, e a partir dessas leis, avançamos. Aprendemos, isso se chama natureza. Somos parte da natureza. Somos resultado da evolução da natureza. Eu não existo fora da natureza. A psicologia é somente uma ciência sobre o comportamento do ser humano, que também faz parte das leis da natureza. E é uma parte muito importante da ciência, que somente começou a se desenvolver há 100 anos. Unicamente, e é muito importante, porque nós somente de 100 anos até agora começamos a sentir a nós mesmos que em nós há a capacidade, a habilidade de nos desenvolver conscientemente, personalmente, quem sou eu, como trato outros, para onde vou, como trato os outros, como trato, etc, etc, etc. Até o passado, escrevíamos em novelas, livros, como a pessoa se comportava, mas somente há 100 anos começamos a investigar por que se comporta assim, de onde isso se origina. Isso já significa aprender as leis sobre o ser humano. Por isso, essa psicologia é algo muito importante, porque nos ajuda a chegar à compreensão de quem sou eu e quem são os outros, e como eu posso, de que forma posso estabelecer entre nós uma vida feliz. Se somos todos como uma família, não temos outro remédio, estamos fechados todos num quarto chamado Terra, todos dependem um do outro, então a psicologia nos ajuda a construir a paz na casa, na família. Isso se chama conhecer as leis da natureza. Além disso, há leis ao nível inanimado, quando aprendemos leis da física, também a nível vegetal, a biologia, a botânica, ou a nível animal, a zoologia, etc. Ok? Também são leis da natureza. Como se comporta a natureza a nível inanimado, ou vegetal ou animal? Como se comportam os elementos, os corpos, entre eles, etc, etc, etc. E como se comporta o ser humano, isso nós aprendemos na nossa psicologia. E eu entendo como se comporta a pessoa na nossa psicologia. Isso eu entendo.
Você se refere à psicologia como parte da ciência natural? Sim. A natureza do ser humano. A natureza do ser humano que existe. Mas como eu tenho que entender a frase que você disse antes, que a natureza exige isso de nós e aquilo? O que é isso? A psicologia eu entendo. A investigação que você explicou, a psicologia, por que nos comportamos como nos comportamos e como podemos... Eu vou explicar para vocês. Espera um pouquinho, então. Vocês têm filhos, certo? Ok, ótimo. Vocês observam os filhos, não? Olham como eles se desenvolvem a cada ano, certo? O que significa, o que se desenvolve neles? A sua natureza, o caráter. Nós sabemos primeiro ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Cada ano, o bebê, a criança, passa por certa evolução. Em consciência, compreensão, comportamento, na forma física, fisiológica, psicológica, vai se desenvolvendo mentalmente, certo? As crianças, os filhos. Isso se chama lei do desenvolvimento da natureza. É uma lei. Podemos dizer que a pessoa de 2 anos, a criança de 2 anos, tem que ser assim assado. Tal peso, tal altura, tal desenvolvimento mental, emocional, etc. Com 3 anos, tem que saber isso. De onde você sabe que com 3 anos tem que saber isso? Porque já conhece a lei do seu desenvolvimento. Essa dinâmica é um processo, você conhece, é uma lei da natureza. Você não pode fazer algo diferente, senão que isso é inato na pessoa e se desenvolve. Então, como podemos falar de outra forma? Nós aprendemos as leis da natureza, somos parte da natureza. Dentro de nós há um motor que nos desenvolve, cada um durante os 70 anos de vida e todos nós durante toda a história. Agora, podemos, quando olhamos, refletimos para trás, em perspectiva, vemos por que nos desenvolvemos assim, assado, a cada ano, de uma idade para outra, de uma época para outra. Qual era a nossa força motora, como avançávamos, porque podemos fazer uma grande investigação sobre a história da humanidade. Não assim no mas, isso ocorreu assim assado, mas sim por que ocorreu e o que impulsionou a mudança, como com o bebê, a criança. Que nele há dados que vão se desenvolvendo constantemente, como no animal. Que quando nasce um animal, um pequeno animalzinho, certo? Eu sei como ele vai se desenvolver. E se eu não sei, levo ao perito, especialista que sabe como deve se desenvolver, para o veterinário. Isso se chama leis da natureza. O mesmo a leis da sociedade humana, que se chama sociologia. E aí há leis. Certamente são leis. Nós não entendemos, não conhecemos as leis, entretanto. São novas ciências, porém não se pode dizer que na medida em que conhecemos, vemos que se cumpre como uma lei, um todo. O que é lei? Que há dentro da espécie humana um desenvolvimento interno, um desenvolvimento social. Segundo dados internos da pessoa que existem, que assim se desenvolve e estabelece a sociedade, assim se constrói a si mesmo, que está imbuído nela tudo isso, e o tempo que age sobre esses dados internos a desenvolve dessa forma. Você deve dar à criança, ao filho, alimento, cuidá-lo e verás como se desenvolve a cada ano. Assim vai se desenvolvendo. Então, a comida o desenvolve? Não. O desenvolve não a comida é só alimento, por meio do qual os genes internos podem se desenvolver e fazê-lo um ser humano. E o que houve da gota de sêmen que depois nasceram filhos teus, você determinou ou foi a casualidade? Você sabia com antecipação que dessa gota vai se desenvolver um corpo e se tornará um ser humano, uma pessoa, que tudo isso resulta de um gene informativo, certa informação que existe no gene, que depois se desenvolve, evolui por meio de alimento externo, comida externa, mas isso segue leis, conforme leis. Com relação ao recém-nascido, eu entendo, mas os genes também. Mas você vê que o mesmo ocorre na sociedade humana, é isso que você disse, mas tudo bem. Alguém pode dizer
Qual o gene da sociedade humana? Ou alguém foi a sociedade humana desenvolvendo-se e depois investigou e fez documentação e pode dizer? Há algum bebê? Pera um pouquinho. Sobre o passado, podemos dizer, quando investigamos na filosofia, na sociologia, na psicologia, podemos dizer que vemos aqui todo um processo, razões desse processo nós vemos. Sobre o futuro, não podemos ver muito. Porém, sim, podemos entender a partir de onde estamos, para onde está nos levando. Então, como uma análise do passado e daí tirar conclusões, sempre aprendemos com a aproximação do passado sobre o futuro. Então, o que significa que se voltamos à frase que antes eu não entendi muito, que você se referiu quando falou que a natureza exige coisa de nós, ao que se refere? É uma pergunta básica. Isso significa que quando aprendemos, observamos da natureza, sim, mas quem é essa natureza? Eu não entendi. Investigar o passado, entender o futuro, tudo bem. Há algo que se desenvolve e toma com seu desenvolvimento o nível inanimado, vegetal, animal e humano, que todos nós estamos num processo de desenvolvimento. Primeiro se desenvolveu a terra, depois o vegetal, depois o animal e depois o ser humano, o humano. Isso começou com o Big Bang e segue evoluindo por meio de mais conexões entre os elementos e mais conexões lhes traz elementos mais unidos e especiais, tanto em quantidade quanto em qualidade, entre os elementos que no passado era inanimado, depois elementos que começam a crescer. Tem parte da vida certo desenvolvimento, depois o desenvolvimento chegou ao nível animal, onde já um desenvolvimento pessoal, depois o ser humano, etc. É um desenvolvimento. E eu vou fazer uma pergunta. Nesse desenvolvimento não há leis sociais. Você entende ou não entende? Aí está a pergunta. As leis existem, podemos ver no passado. Não entendemos também, certamente, não entendemos. Mas isso não significa que não existam as leis. Existem. E como? Eu, como cientista, observo a natureza e aprendo com a natureza como vai se desenvolvendo, como desenvolve a mim, como parte, elemento da natureza. O que é o ser humano? Que não faz parte da natureza com toda a sua inteligência, inclusive. Eu, no total, me encontro numa espécie de bolha chamada universo, e eu estudo onde existo e que leis existem dentro dessa bolha. Infinita, ilimitada, profunda. E eu só rasgo a capa exterior mínima do que se chama ciência. Então, não aprendo mais a natureza, estou dentro desta bolha. Se estou dentro da bolha, aprendo um pouco. Então, eu aprendo com a natureza e aprendo também sobre mim mesmo. E não organizo. E sei que tenho que aprender cada vez mais as leis da natureza, conhecê-las mais. E é muito bom que a sensação ruim me impulsiona a conhecer a natureza, pelo menos para melhorar a minha vida, minha situação atual. Bom, há muita coisa aqui, diz o Rav. Sim. Não. Antes que você agora, vamos ter mais atividades do dia que começamos a estudar. Eu gostaria de voltar à imagem da classe dos empregados e vai ter um intervalo agora, mas eu gostaria por acaso resumir, porque houve aqui várias ideias novas. Talvez um resumo numa frase para essa primeira classe que você nos deu hoje. Um resumo dessa classe. O resumo dessa classe, em resumo, essa é a primeira parte. Primeiro, não terminamos. Amanhã nos encontramos mais e eu entendo que nos disseram que todos os dias teremos que vir por algumas horas, certo? Ok. Nós, no total, precisamos, como resultado dessa classe, aceitar tudo. Isso em resumo. Eu escrevo, esse é o resumo, porque entendi que haverá exames depois
Sim, isso é que nós estamos dentro da natureza, que se pode imaginar como uma bolha, uma bola na qual vivemos, existimos. Dentro desta bolha, essa bola, existem leis absolutas e determinadas, e todos nós vivemos sob essas leis. Quando investigamos a natureza, então parte destas leis captamos, percebemos, descobrimos, e isso se chama ciência. Obviamente, 99% que ainda não conhecemos nem podemos descobrir. Resta a descobrir 99%, e conhecer as leis da natureza, de forma geral, nos ajuda a construir uma vida melhor, uma boa vida. Veja o que você tem em casa: televisão, internet, máquina de lavar, de secar. Veja o que fizemos com relação, se compara com uma pessoa que vive numa aldeia. Como extraem água do poço, como cozinham, há uma fogueira lá fora, no pátio, como lavam a roupa, etc. Ou seja, fazemos assim, em 2 minutos, sem problemas. No poço eu tenho um caneco em casa, sem muitos esforços. Sem esforço, posso fazer 1000 coisas mais na vida do que na vida de uma aldeia. Eu não poderia fazer. Na vida simples, ou seja, nosso desenvolvimento nos ajuda, nos libera ou libera a pessoa, proporciona que ela tenha tempo para todo tipo de ocupação, trabalhos, interesses, coisas diferentes e adicionais na vida, muito mais longe das suas necessidades básicas, muito mais além de suas necessidades básicas. E a pergunta é: se chegamos nós a uma vida tão desenvolvida, por que uma vida tão cruel, tão vazia de conteúdo, sem sentido, todos desesperados, desiludidos, sem segurança, medos, temores, inseguros, etc. O que fizemos com o nosso tempo livre? Que a tecnologia e o desenvolvimento social nos trouxe a um ponto em que podíamos produzir uma adição em nossa vida de forma tão maravilhosa, em vez dessa tranquilidade que tivemos, umas dificuldades físicas que tivemos uma tranquilidade, ainda que dificuldade física na aldeia, uma vida simples, chegamos a uma situação como a atual, tão difícil e ruim. Por que perdemos tanto, esgotamos nosso tempo, força, esforços, o tempo que se revelou, se liberou por meio da tecnologia, graças à tecnologia, a uma vida tão confusa e difícil, dura? Não é suficiente. Não basta já isso. Talvez agora cheguemos a uma vida diferente, totalmente diferente. Como se novamente sairíamos da aldeia pela primeira vez, proporcionar-nos, como na aldeia tínhamos as coisas necessárias em 2 horas, vamos preencher o resto das horas com outras coisas. Talvez assim poderíamos melhorar nossa vida. Com essa pergunta, eu resumo nossa palestra. Assim, com uma pergunta. Eu vou deixar-lhes esta pergunta. O resumo é uma pergunta. Muito obrigado, acabamos nosso primeiro encontro e amanhã estaremos aqui novamente. Vamos receber informações e vamos estudar. Obrigado.